Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo converso com outro colunista, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, pelo PL de São Paulo, e que é atualmente também colunista do jornal, assim como os deputados Marcel Van Hatten e Deltan Dallagnol, com quem eu já conversei em outros momentos. Nesta entrevista, ele fala especialmente sobre assuntos do Brasil, que é também o motivo dele escrever para a Gazeta. Assista a entrevista. Eu tenho o prazer, então, de conversar hoje com mais um colunista da Gazeta do Povo, mais um dos deputados que agora escrevem para os assinantes do jornal, para os leitores do jornal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado por São Paulo. Obrigada, deputado, por abrir esse espaço na agenda e obrigada, colega colunista, né? Muito bem-vindo à Gazeta do Povo. Já escreveu várias colunas, já não é tão recentezinha assim sua participação na Gazeta, mas é um prazer ter também o senhor como colunista do jornal. Obrigada. Obrigado, Cristina. Muito prazer de estar com vocês, estar com você aqui nessa entrevista. E acho que é o melhor canal, porque eu tenho bastante conteúdo que eu não consigo entregar em vídeo, eu não me sinto confortável em ficar fazendo live e ficar fazendo cards, etc. Então, eu de mídia social sou muito fraco. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho bastante conteúdo para atiçar reflexos, né? Atiçar uma reflexão aí um pouco mais aprofundada do que está acontecendo. Então, acho que a coluna tá agindo com perfeição aí para mim, por aquilo que eu consigo entregar e da maneira que eu consigo entregar. E são temas profundos, né? Eu estava vendo as últimas aqui publicadas na Gazeta do Povo. Bom, a mais recente é essa que fala das Forças Armadas. Acho que até vale a pena trazer um pouquinho das suas considerações para quem eventualmente não tenha lido, mas, claro, sempre deixando o convite para acessarem na área de vozes, que é a editoria onde se publicam as colunas, a coluna do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mas você traz uma reflexão boa ali também sobre como estão as Forças Armadas hoje, depois de todos os episódios ocorridos aí nos últimos tempos, né? Pois é, as Forças Armadas, na minha opinião, perderam o seu pedestal mitológico, que ocupava há mais de 100 anos. Ela foi responsável pela ação de golpe militar em 1889. Agora ela é responsável pela omissão de uma demanda popular muito grande, sobretudo da parcela da direita, que queria ver as forças militares mais engajadas e debelar os reais inimigos do Brasil. E é isso que é o ponto aqui. Elas se omitiram em definir quem são os inimigos do Brasil, ao ponto que, se você comparar as forças de defesa do mundo inteiro, todas elas têm uma postura agressiva em querer atacar os inimigos, descobrir, atacar e mitigar a ação inimiga. O Brasil é o único país em que as forças de defesa não querem se envolver em absolutamente nada, nenhum conflito. São pacifistas, desarmamentistas, são pessoas que, liderança sobretudo, né, que tomam esse caminho de diplomacia. E os diplomatas são aqueles que estão, talvez, alguns diplomatas são aqueles que colocam assim, poxa, espera aí, a gente não pode não ter força de defesa ativa, porque isso é importante para a nossa defesa. Então, temos aí um grande problema que a Força Armada está criando para a gente, a liderança está criando para a gente, é que, né, nós não temos defesa. Então, isso também tem reflexo na capacidade efetiva de defesa do Brasil. Na fronteira terra, mar e ar, que são fronteiras tradicionais de guerra convencional, estamos debilitados em termos de armamento, acho que a guerra da Ucrânia está evidenciando isso. Teve uma evolução tremenda na tecnologia de emprego bélico, né, com material aí com uso de drones e mísseis terra-ar, mísseis portáteis, que são capazes de neutralizar todos os artifícios das guerras convencionais. Estamos equiparados aos exércitos do mundo com relação a essa nova fronteira tecnológica? Absolutamente não. É uma Pior conversa, ainda. né? Desculpe te cortar, mas está me trazendo um monte Sim. de impressões aqui que eu acompanho muito nas redes sociais e até nas minhas próprias colunas, às vezes o que os assinantes ou os leitores trazem, eventualmente.
a gente tem aquela noção de que o brasileiro é pacífico, o Brasil não se envolve em guerra, quando entrou em guerra foi para, né, como força aliada. A gente não precisa disso, a gente tem que investir em outras coisas, aquele discurso, né, de vamos cuidar do É isso aí. social, mas está aí a Amazônia para provar o risco que o Brasil corre de invasão e até por métodos muito mais modernos do que chegarem com tanques e homens e rifles, né? Exatamente. Acho que a priori você tem uma ocupação social, uma invasão social, aí que você, através de outros países, nós acabamos com as nossas fronteiras, com a nova lei de imigração, que foi de 2016, 17, foi assinado pelo Temer, repleto de vetos, porque era um absurdo aquela lei de imigração. Praticamente acabava com o Brasil aquela lei. Aí o Temer até que foi muito sagaz em vetar algumas coisas, mas a lei continua. E ela abriu o país para qualquer pessoa transeunte na América do Sul atravessar a fronteira sem documento, sem necessidade de se identificar, e a gente não pode expulsar, não pode fazer uma deportação. Então, isso abre espaço para todo tipo de interferência. Então, esse foi um primeiro passo. Aí você vê agora, em termos de defesa efetiva de fronteira, quais são as tecnologias que nós empregamos, quais são efetivo, qual é a força efetiva que nós temos. Boa parte da fronteira é monitorada, só que as Forças Armadas estão completamente debilitadas da sua capacidade de poder agir, até legalmente falando. Né? Tem leis contra a ação de fronteira das Forças Armadas. E uma coisa que eu até levantei esse projeto, a esquerda está fazendo de tudo na Credem para não ir com esse projeto adiante, e, por incrível que pareça, não tem apoiamento das Forças Armadas. Eles não querem essa função policial. Só dizem, não, isso aí vai nos colocar numa situação de ser criticado por ser um Estado policialesco. Eu pago Forças Armadas para o quê? Para que a gente coloca ali quase 200 bi de real nas Forças Armadas? É para eles se armarem e serem uma força de defesa. E é por isso que eu estou dizendo, temos que mudar o psiquê da liderança das Forças Armadas. Precisa mudar. Pode ser com os mesmos agentes, mas eu não estou falando de mudar a liderança, mas tem que mudar o psiquê deles, porque não podemos mais ficar assim indefesos. E o Brasil, o mundo, no século XXI, está muito mais inseguro. Todos os países, incluso agora a grande pacifista da Europa, a grande líder do movimento pacifista da Europa, que foi a Alemanha, está se armando até os dentes. Então, você veja, o mundo está mais perigoso. Agora, recentemente, nós vimos isso está acontecendo agora, esses dias. O Brasil autorizou a atracagem de um navio de guerra iraniano. Isso nos coloca em um conflito direto com os Estados Unidos. Também, por que os Estados Unidos têm interesse em falar qualquer coisa? A verdade é o seguinte, a gente está passivo, seja dessas forças anti-Estados Unidos e Europa, seja do próprio Estados Unidos e Europa. A gente está à mercê da vontade deles. E a gente não pode esquecer, né, deputado, que estamos sob um governo que, embora se finja de mais aberto às relações internacionais e tal, já tenha ido, né, se fazer de amigo do atual governante dos Estados Unidos, Joe Biden, mas é um governo de uma ideologia que trata os Estados Unidos como um império estadunidense, que trata os americanos como inimigos, a população americana como arrogante, como inimiga do Brasil, como sugadora das riquezas mundiais. Eles sempre colocaram esse atrito para separar Estados Unidos e Brasil, que foi uma relação que, de alguma forma, foi recomposta no governo Bolsonaro, mas já está, de novo, com essa autorização realmente desses navios iranianos, não sei se é 1 ou 2 navios, mas, enfim, de atracarem no porto do Rio de Janeiro, e tudo muito mal explicado, meio passando a imprensa fazendo vista grossa, como se não fosse algo preocupante. E as Forças Armadas também em silêncio, né? Pois é, e lembrando, o Irã está fazendo exercício de guerra na Venezuela. E lembrando também, a China, que já virou dono da Argentina praticamente, está começando a abalar a paz no Atlântico Sul. O Atlântico Sul, que a Marinha brasileira muito bem coloca, a paz é o lugar, é a região do mundo mais pacífica que tem. Tem praticamente nenhum conflito aqui, porque o Brasil é o grande incumbente aqui. Só que agora a Argentina virou um país completamente avassalado por interesses internacionais, porque não tem equilíbrio fiscal, então fica aí completamente à mercê dos financiadores internacionais. E um desses financiadores é a China. E a China já está começando a bascular
toda a situação do Atlântico Sul, já está dizendo para a Argentina reaver as Malvinas, já vai criar um problema aí com a Inglaterra. Então, veja que essa paz aí que nós temos com os nossos vizinhos, certamente o Uruguai, o Paraguai, o argentino, eles são amigos, socialmente têm laços e interdependência com o Brasil monumentais, só que os seus governos viraram proxies, os seus governos viraram plataformas de mobilização política. O povo já não comanda mais o Uruguai, o povo do Uruguai não comanda o Uruguai, o povo argentino não comanda a Argentina. A mesma coisa da Venezuela, não é o povo venezuelano que comanda a Venezuela, são grupos de interesse que querem usar aquele território e as riquezas naturais daquele país para os seus próprios interesses geopolíticos. E o Brasil está no meio desse jogo todo. Agora, estamos armados para esse jogo? Estamos, ao menos, divulgando esse jogo para a população brasileira? Claro que não. Estamos indo ao caminho da Argentina e Venezuela. Também se transformar uma plataforma de conflito com os Estados Unidos. O que a gente não quer. Eu não quero conflito ou ser o melhor amigo dos Estados Unidos ou entrar em conflito com os Estados Unidos. Também não quero ser o melhor amigo da China ou entrar em conflito com a China. Queremos independência. E para ter independência, que é um caminho, uma terceira via, que é a terceira via mais difícil que tem, é de você estabelecer soberania própria, sem estar vinculado e dominado por nenhum desses grandes interesses que estão por aí. Essa linha de conduta, o governo brasileiro, esse atual governo, certamente não tem. As Forças Armadas não conseguem ventilar isso publicamente para que haja mais engajamento público em torno desse tema. Eu vou dizer isso como deputado, porque todas essas questões de defesa não traz voto. Né? Todos os deputados reconhecem isso, por isso que tem poucos deputados falando sobre isso. Mas eu falo sobre isso como cidadão, porque eu faço análise internacional, eu estou vendo, peraí, a gente está completamente debilitado. Então, temos um risco muito grande, precisamos se armar para o século XXI. Isso não é uma visão ideológica, romanticista ou qualquer coisa do gênero. Isso é uma análise pura de um país grande, e todo país grande tem boas defesas. O Brasil é um desses países, não podemos nos avassalar. Exatamente. A conversa acabou caminhando aqui para a geopolítica internacional também, o que é muito interessante, e fica como convite para que quem está nos assistindo depois acessar a última coluna do Luiz Felipe, já lê também as outras. Vou dar alguns títulos aqui só para instigar: Mais Brasília, Menos Brasil, o que é o Centrão no Brasil, cadê a oposição? Enfim, são vários temas que são abordados aqui pelo Luiz Felipe nas colunas da Gazeta do Povo que merecem ser lidas, né? Mas só para finalizar essa questão das Forças Armadas, e aí a gente já entra na CPMI do 8 de janeiro, que é um dos assuntos do momento no Congresso, eu gostaria do seu comentário, mas para arrematar essa questão das Forças Armadas, que eu acho também muito importante, preocupa demais os brasileiros, ou pelo menos a parte dos brasileiros que esteve ligada na possível atuação das Forças Armadas aí para dar mais clareza para o processo eleitoral, enfim, e não viu o resultado. Inclusive, eu faço questão de aproveitar o espaço e insistir aqueles 1.400 brasileiros presos na frente do QG, uma parte considerável já liberada, mas muitos ainda presos injustamente, sem individualização da conduta, foram enganados pela Polícia do Exército. Num primeiro momento, eles entraram nos ônibus, vamos desmontar esse acampamento, vamos levar vocês para um local seguro, e muita gente foi acreditando na Polícia do Exército. Então, houve erro jurídico, houve erro policial, mas também essa conivência das Forças Armadas, através da Polícia do Exército, ali no QG do Exército de Brasília, para induzir aqueles brasileiros para o erro, para serem levados como cobaias ali, para pagar um pato que talvez não seja o deles, né? Mas, dito isso, voltando à questão, o atual governo, o presidente Lula, está muito empenhado, através do ministro da Justiça, Flávio Dino, em criar a tal Força Nacional, que, de alguma forma, seria já uma reformulação das Forças Armadas. Tem muitos oficiais da reserva, inclusive, alertando para isso. O Congresso está acompanhando de alguma forma? O senhor já disse que os deputados, de modo geral, não entram nessa seara porque sabem que não dá voto. Mas é preocupante, né? A Força Nacional não é algo bonitinho, e ainda mais se for nos moldes da Venezuela, que a gente sabe que é um país que inspira o presidente Lula. Pois é, então, Cristina, você sabe que esses planos são planos desde que o PT se formou, são planos desde os anos 80, dos anos de 81, 80, esses planos já estavam ventilados, estão no estatuto do partido há muito tempo, são parte dos planos presidenciais de todas as candidaturas do PT à presidência. Tudo isso que estamos vendo o atual governo colocar em pauta vem
vem dessa pauta antiga. Então, é muito conhecido. Quem duvidar é um total ignorante. É uma pessoa que tá, ou faz parte da grande conspiração contra a população brasileira. A Força Nacional é é um desses pilares de força. Né? Você tem várias etapas aí de você criar um poder totalitário, ditatorial. A Força Nacional é um deles. Então, com essa liderança das Forças Armadas que temos hoje, que é uma liderança, na minha opinião, fraca, tá? Ela vai se entregar tranquilamente a esse plano. Ela não quer denunciar eles como sendo inimigo do Brasil, não quer denunciar esse tipo de interferência que está acontecendo, já às vistas do Irã, da China, da Venezuela, dos argentinos já levando dinheiro embora. Então, eles não querem denunciar isso como sendo inimigo, como sendo ruim. Então, pronto, agora se entreguem a todo esse. Vão entregar também as Forças Armadas. Isso é que eu acho que é importante a gente colocar aqui para a população, que eu não vejo a defensoria, ou seja, uma posição contrária à criação da Força Nacional, além de alguns da reserva falando, etc. Eu não vejo isso vindo dessa liderança aí que está nas Forças Armadas. Mas eu vejo isso dos deputados. Então, eu vejo que essas grandes pautas, uma vez que você denuncia e torna público e dá à luz em todo o plano do PT, essas grandes mudanças vão ter muita resistência no Congresso. Não podemos dizer que temos uma oposição organizada, não temos. Mas, individualmente, os deputados estão sendo influenciados porque eles não são de esquerda e eles não querem uma ditadura. Então, eles veem que isso faz parte de um plano ditatorial, então eles resistem. Individualmente, eles vão se colocar ao contrário, a não ser que seus líderes os corrompa, né? Porque isso é praxe, né? Você, como governo, você corrompe as lideranças de partido, as lideranças de partido acabam fazendo acharques aos deputados. Então, os deputados perdem o seu voto individual e acaba tudo sendo voto simbólico ou voto em bloco, etc. Então, vamos evitar isso. Mas eu acho que se for a voto hoje, qualquer coisa desse gênero, vamos criar uma força nacional, eu acho que não passa. Então, o governo ele está sem capacidade de passar essas grandes pautas. Ao mesmo tempo, eu acho que, em função da gente ainda estar organizando a oposição, não vamos dizer que não está totalmente organizado, porque ela está embrionária, está se organizando, mas a gente ainda não tem a capacidade de impor uma agenda legislativa. Então, está numa certa distensão, vamos dizer assim. Né? Então, como se fosse uma Primeira Guerra Mundial. Temos uma fronteira ali, temos uma guerra de trincheira. Ninguém avança e ninguém retrocede. Então, a coisa fica meio andando lateral. Eu diria que, no momento, ao menos essas 2 primeiras semanas aí de votação, é o que tem materializado. Então, isso, de certa maneira, é positivo, porque a gente vê que tem pautas bomba que vai vir do governo e que ele não vai ter maioria para fazer passar. Ao menos não agora, do jeito que está a composição. Claro que ele vai estar conspirando sempre contra, né? Ele quer dominar completamente, quer mitigar o legislativo completamente. Então, de repente, o STF entra interferindo, dizendo que a Força Nacional é constitucional e é pela defesa da Constituição e pela democracia. Pronto, aí eles, por interferência do STF, eles criam a Força Nacional. O que aí eu acho absurdo. Só falta acrescentar nesse discurso, que a gente sabe que é perfeitamente plausível, vindo do STF, é o negacionismo, o terrorismo, enfim, as ameaças à democracia brasileira. Mas aí a gente entra, eu vou para a última pergunta para não estourar muito sua agenda aqui, já sei que a gente está estendendo um pouquinho do combinado, mas acho importante falar da CPMI do 8 de janeiro. Nesse diagnóstico aí que você faz, acho que com muita propriedade da oposição ainda se organizando e tal, pelo menos já foi um sinal o número de assinaturas na Câmara, especificamente, favorável à instalação da CPMI, né? Exatamente. Isso foi, olha, uma grande vitória. O André Fernandes, que é o deputado que protagonizou isso, está de parabéns. Agora, tem vários pais dessa criança, acho que é um tema tão grande que vários deputados têm protagonismo aí de ajudar na coleta de assinaturas. Mas não foi um tema muito difícil também de você coletar, foi quase em tempo recorde. Eu já coletei muita assinatura para emenda constitucional, eu sei quanto demora, sobretudo quando você está sozinho. Mas ali teve um engajamento muito amplo de deputados, então foi rápido.
O nessa próprio coleta. deputado Marcel Van Hatten, que também é colunista aqui da Gazeta do Povo, já esteve conversando comigo, inclusive foi um dos temas da entrevista que a gente fez, tinha feito aquela coleta de assinaturas antes até da posse, e aí precisou ser refeito isso, tinha conseguido em tempo recorde mesmo, né? Mas Exatamente. a sua opinião, Agora o instala ou não desafio... instala? Porque tem esse movimento também via agentes do governo, até a interferência do próprio presidente Lula, para que se retirem assinaturas, e olha que não teve... Bom, não sei se é por incrível que pareça ou dentro do que se esperava, nenhuma assinatura de PT, PSOL, PSB, o partido do Alckmin, PDT, ninguém assinou. Impressionante como a esquerda não quer que a verdade apareça. Mas isso, eu acho que a visão de que temos um poder que quer se estabelecer como um poder totalitário e estabelecer uma ditadura, isso está crescendo naqueles que não acompanham política. Aqueles que acompanham política já estão convencidos disso há muito tempo. Agora, aqueles que não acompanham, que estavam assim, não, poxa, temos que tirar o Bolsonaro, então esse aqui é um outro caminho. Não, não é um caminho. Esse é um caminho seguro para a ditadura. Então, o Lula é esse caminho. Né? O Lula é um caminho seguro para o estabelecimento de uma ditadura. Então, contra isso, todos os deputados que ainda têm algum vínculo com o seu eleitorado e com as coisas certas do mundo, eles vão votar contra a ditadura. Agora, claro, se eles não estão num partido claramente de oposição, como é o caso do meu partido se colocou claramente como sendo de oposição. Então, o governo Partido não tem Liberal, nenhuma... né? Exato, o Que PL. foi Então, eu não sei se eu contei errado, mas bom, quando tinha 170 e poucas assinaturas, que é 171 o mínimo necessário, né? Eu contei, já tinha 87 assinaturas de deputados do PL, é quase a totalidade realmente do partido, né? Impressionante isso. como o PL foi imediatamente pró-CPMI do 8 de janeiro. Faltou aí uns 10 ou 11 deputados do PL que já se colocaram como amigos do governo, talvez por questões regionais, talvez por questões de estão no endereço errado, deveriam estar em outro partido e não sabem bem como é que se colocam ideologicamente. Mas, enfim, então para o nosso partido é relativamente mais fácil, porque não sofre uma interferência. Agora, tem outros partidos que são base do governo, e muitos deputados assinaram, mesmo sendo base do governo, assinaram. Então, não estou falando de PT, os extrema esquerda, estou falando de partidos do centro, que tem ministérios, tem uma série de coisas lá que o governo está entregando. Então, tem deputados ali que estão falando, poxa, peraí, isso aí eu não quero fazer parte aqui Eu vi desse... que tem deputados do PSDB, do MDB, do União Brasil, tem assinaturas realmente de muitos partidos de centro e de direita, não o de esquerda, obviamente. E meus parabéns para eles, porque eu sei que eu já estive em situações assim, eu sei que é necessário muita resiliência individual. Né? Você está com pressões ali do partido, do governo, da sociedade, então você tem que equacionar várias coisas. Então, meus parabéns a esses que estão se posicionando aí quando tem um crivo muito mais acirrado em cima. Então, mas independente disso, o importante é instalar a CPMI. E acho que aí é que vai entrar um outro nível de jogo, né? Um jogo muito mais, eu diria que perigoso, porque aí você vai ver os dentes do sistema querendo abocanhar esse processo todo, ou tingí-lo, ou jogá-lo de lado, ou desvirtuá-lo completamente, e tudo isso é possível. Então aí vai requerer que a opinião pública seja muito acirrada em favor de apoiamento de uma instalação de CPMI, e também os deputados e senadores, na minha opinião, eles precisam trancar a pauta. Eu já até sugeri isso para o líder da oposição, que é o Carlos Jordi. Eu falei, Jordi, se por acaso eles fizerem corpo mole na instalação de uma CPMI, a gente tem que trancar a pauta como deputados. Temos 180 deputados que assinaram. Bom, esses 180 não votam mais nada, é obstrução para absolutamente tudo. E a mesma coisa serve para os senadores. É importante que a gente mostre esse espírito de corpo e para que faça esse ato contundente. Lembrando aqui, na política, tudo funciona através de impasse. Se você não gera impasse, você é atropelado tranquilamente. Então, o impasse é necessário nesse caso, para que eles não consigam conseguir o que eles querem, que outros temas, sem antes passar por esse tema. Então, isso que eu acho que é importante aqui. Então, cabe à mídia também cobrar. Muito, muito importante o senhor trazer essa informação para a sociedade ficar vigilante, porque a vigilância continua. Eu tenho visto uma movimentação nas redes sociais de resgatar vídeos do 8 de janeiro, já que foram
colocado sob sigilo as imagens oficiais das câmeras de segurança dos prédios públicos, mas o que tem surgido de vídeo mostrando que já tinha gente dentro dos prédios, que os brasileiros patriotas que estavam ali apenas se manifestando, uma parte grande até entrou nos prédios, chamada pela polícia porque estava sendo analisada como pacífica, e lá dentro gritava não quebra, quando viu que já estavam quebrando. Então, tem muita coisa para ser esclarecida aí mesmo, e nesse momento, com o sigilo de imagens impetrado a pedido do presidente Lula, especificamente, sobre as imagens oficiais, acho que o Legislativo tem esse papel e a população vai estar vigilante. Deputado, muito obrigada. De novo, seja muito bem-vindo à Gazeta do Povo. Tenho certeza que já percebeu a acolhida dos nossos assinantes, através dos comentários, as colunas todas muito bem recebidas. E a você que está nos assistindo, leia, acesse e se intere das informações trazidas pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigada, bom trabalho e boa legislatura, né? Já que é só o início de mais uma. Obrigado, Cristina. Tudo de bom. Vamos falando. Obrigado. Obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco até aqui, que assistiu a entrevista até o fim. Valeu a pena, né? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se estiver assistindo pelo YouTube e não estiver inscrito no canal da Gazeta do Povo, inscreva-se, ajude o canal da Gazeta do Povo a atingir 1 milhão de inscritos, está perto. E caso ainda não seja assinante do jornal, eu te convido a vir para a nossa comunidade, acessando uma promoção pelo link que está na descrição do vídeo ou apontando a câmera do celular para esse QR Code da tela. Sendo assinante, você tem acesso com exclusividade às colunas de mais de 40 colunistas. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, eu, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Luiz Ernesto Lacombe, Tameia Danelon, Daniel Lopes. Tem muita gente escrevendo para a Gazeta do Povo e também produzindo vídeos, cursos online, podcasts, tudo exclusivo para os assinantes. Você terá também acesso, claro, a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras, que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Então, eu te espero lá na Gazeta.